Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Vou mostrar aqui como é que a gente faz para preencher uma declaração de imposto de renda para quem investe em criptomoedas. Então a primeira coisa que você deve fazer é baixar aqui o aplicativo do Programa do Imposto de Renda 2025. Você consegue baixar ele aqui no site da Receita Federal. É só vir aqui em gov.br, Receita Federal, e você pode baixar o seu programa. Tem para Linux, Windows, no meu caso aqui eu estou usando o Mac. Então basta clicar em baixar e aí você faz o download do arquivo. Você pode também preencher a declaração de forma online. Eu ainda prefiro fazer o download. Lembrando que é preciso você ter uma conta no Gov para que ele possa importar os seus dados. Isso agiliza bastante na hora da declaração. Então vamos lá para a nossa tela do aplicativo. A sugestão que eu dou aqui para você é que você entre com o gov.br e aí ele já puxe essas informações. Eu não vou fazer esse procedimento, vou clicar aqui em nova, ele até fala para a gente, iniciar uma declaração a partir da pré-preenchida, disponível com a conta do Gov, né? Você faz isso daí porque vai agilizar muito o seu trabalho. Eu vou clicar em iniciar uma declaração em branco, porque eu vou gerar um CPF aleatório. Entrei no site que cria CPF, e então esse CPF não existe, tá pessoal? Vou até colocar o nome aqui, InvestBR, que é o nome do nosso canal. Vou dar um OK, aqui ele vai pedir uma confirmação. OK mais uma vez. E agora nós vamos preencher a nossa declaração. Está aqui, contribuinte, InvestBR, o CPF aleatório que nós clicamos. Onde é que você vai preencher as suas criptomoedas? Você já tentou entender o que é Bitcoin, mas se perdeu no meio de tantos termos técnicos? Acha que a internet está cheia de conteúdo, mas falta alguém que explique de forma clara, sem enrolação? Eu sei bem o que é isso. Por esse motivo, criei o Cripto em 10 lições, um curso feito para quem nunca investiu em criptomoedas e quer aprender do zero, com segurança. Em apenas 10 lições você vai entender como funciona o Bitcoin, como escolher uma corretora confiável, negociar criptomoedas, guardar seus ativos com segurança, investir com estratégia e até declarar tudo no imposto de renda. Para saber mais, basta clicar no link fixado na descrição desse vídeo. Pessoal, criptomoeda vai estar na parte de bens de direito. Aqui embaixo você desce. Da mesma forma que você tem um carro, você tem a casa, você tem dinheiro no banco, você tem criptomoedas. Então você vem em bens e direitos. Clica aqui, em seguida você vai clicar em novo. Vai iniciar uma nova aba de bens e direitos. Em grupo você vai escolher a opção número 8, criptoativos. Criptoativos, clica e agora você vai para o código. O código, vamos lá, você pode ter criptoativo Bitcoin, é o código número 1. Se você investe em outras criptomoedas, conhecidas como altcoins, por exemplo, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, todas essas você vai colocar o código número 2. Se você está fazendo a declaração de algum stablecoin, por exemplo, o SDT, você vai colocar o código número 3. Número 10 para NFTs e número 99 para outros criptoativos, que é exatamente a forma que a Receita tem de taxar absolutamente tudo que você possui, né? E que não está discriminado aqui no programa. Muito bem, vou colocar aqui o caso de alguém que vai declarar Bitcoin, portanto, código número 1. E agora ele vai perguntar, esse bem ou direito pertence ao titular ou ao dependente? No caso, se você for o titular, se é seu, você colocar aqui em titular. Se for algum dependente seu, marque aqui, depois eu tenho que informar quem é o dependente. Localização, Brasil, e aí vamos lá. Ele pergunta, você é autocustodiante? Pessoal, se a criptomoeda está em sua carteira pessoal, você é o autocustodiante. Você deixa assim. Se por acaso a criptomoeda está lá na corretora, você comprou e ela permanece lá na corretora, então você não é o autocustodiante. Em outras palavras, se a criptomoeda está lá no mercado Bitcoin, você não é autocustodiante. Se a criptomoeda está lá no Nubank, você comprou a criptomoeda e consegue ver o saldozinho dela lá no seu Nubank,
você não é o autocustodiante. Se você comprou e deixou a criptomoeda na Binance, você também não é o autocustodiante. Então, de forma bem objetiva, só é autocustodiante quem tem a posse da criptomoeda. Se está na corretora, você não é o autocustodiante e agora você vai ter que informar o CNPJ da corretora. Se for corretora nacional, a gente consegue isso. Corretora internacional, como por exemplo a Binance, você não consegue o CNPJ, até tem como ali você buscar alguma empresa representante dela, mas enfim, você pode deixar esse campo zerado para o caso de uma corretora estrangeira que não tem o CNPJ. E aí a gente vai para a parte de discriminação. Partindo do princípio que você conhece o CNPJ da empresa, você vem e informa exatamente ele aqui. Agora nós vamos para o ponto da discriminação. Pessoal, esse tipo de vídeo ele dá trabalho pra caramba, então a única coisa que eu peço é que você curta esse vídeo e considere também se inscrever no nosso canal. Caso reste alguma dúvida ao final dessa apresentação, deixa aí nos comentários que eu vou responder na medida do possível. Antes da gente falar de discriminação, nós precisamos definir quem é que precisa fazer essa declaração e você vai ter que entender uma coisa muito importante. Você precisa saber que declarar é diferente de pagar imposto. Isso porque você pode ser obrigado a fazer a declaração, mas não necessariamente você vai pagar imposto devido a essa declaração que você está fazendo. Por quê, pessoal? Quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Todas aquelas pessoas que possuem R$5.000 em criptomoedas. Isso por código. Se você vier aqui, mais uma vez, no programa da Receita Federal, você vai ver que tem os códigos, olha só. Se você tem R$5.000 em Bitcoin, você é obrigado a declarar. Se você tem R$5.000 em altcoins, você também é obrigado a declarar. E aí você vai dizer, professor, eu tenho R$2.500 em Bitcoin e eu tenho R$2.500 em altcoins. Eu sou obrigado a declarar? Nesse caso, o total investido que você tem é de 5.000. Mas como é 5.000 distribuído em duas categorias, você não é obrigado a fazer a declaração. Você só é obrigado se estiver pelo menos 5.000 em uma dessas categorias. Então, partindo do princípio que você tem uma quantia igual ou superior a R$5.000 em um desses códigos, você vai precisar fazer essa declaração. É obrigatório para você. O que não quer dizer que você vai ter que pagar imposto. Por quê? Essa parte aqui nós vamos destrinchar ela de acordo com o tipo de corretora que você tem. Se a sua corretora ela é nacional, por exemplo, o Nubank, o Mercado Bitcoin, o Banco Inter, se você negocia nessas corretoras, você tem isenção de até R$35.000 por mês de movimentação, tá bom? O que isso quer dizer? Se você negociou, comprou, vendeu e teve lucro na operação para um valor inferior a R$35.000 no mês, mesmo que você tenha lucro, você não vai pagar imposto de renda, você é isento. Se você negocia em uma corretora estrangeira, como por exemplo a Binance, você não tem essa isenção, tá bom? Então, corretora estrangeira, você não tem a isenção de até R$35.000 de movimentação. Portanto, se você negociou R$1.000 que seja no mês e teve lucro, você vai ter que pagar imposto de renda. Outro ponto importante, a corretora nacional ela não tem compensação de prejuízo. Já a corretora estrangeira, ela tem compensação de prejuízo. Isso quer dizer que se você negociou criptomoedas em uma corretora nacional e teve prejuízo, você perdeu o dinheiro, você não pode compensar esse prejuízo no mês seguinte. Por exemplo, imagina que no mês de janeiro você perdeu R$5.000 e no mês de fevereiro você ganhou R$2.000. Se por acaso no mês de fevereiro você fez negociação acima de R$35.000 e teve esses R$2.000 de lucro, você vai ser obrigado a pagar imposto em cima desse lucro que você teve. Já em uma corretora internacional, se você teve prejuízo, você pode compensar no lucro do mês seguinte. Exemplo, imagina uma pessoa que teve prejuízo de R$5.000 no mês de janeiro e no mês de fevereiro ele lucrou R$70.000, digamos, 70 mil.
Ele vai ter que pagar imposto desses 70 mil? Vai ter que pagar. Mas aqueles 5 mil reais que ele teve de prejuízo, ele pode abater no imposto do mês seguinte. Então, de forma bem objetiva, corretora internacional pode fazer compensação de prejuízo, corretora nacional não tem essa possibilidade. E a alíquota de imposto ela é diferente. Em corretora nacional, o lucro de até 5 milhões você vai pagar 15% de imposto. Entre 5 e 10 milhões, 17,5% de imposto de renda. Entre 10 milhões e 30 milhões de reais, 20% de imposto. E acima de 30 milhões de reais, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Certo? Agora, na corretora internacional, o imposto ele é uma alíquota única. Pouco interessa quanto você investiu, quanto você lucrou, o imposto vai ser de 15%. Entendido essa parte, nós vamos voltar agora para o programa da Receita Federal. Vamos colocar aqui o caso, pessoal, de alguém que vai ter que declarar a compra de Bitcoin. Então, como é que você vai fazer? Nesse texto aqui de discriminação, você vai colocar comprei, e aí diz a quantidade de Bitcoins que você comprou, a quantidade de criptomoedas. X, BTC, pode ser a fração do Bitcoin, não tem problema nenhum. Por um valor, e aí coloca o valor em reais. Na data, e aí coloca a data, por meio da corretora, e aí você informa a corretora que você comprou, por exemplo, o mercado Bitcoin, de CNPJ, e aí você coloca o CNPJ da corretora. Esse mesmo CNPJ que vai ser informado aqui em cima. E aí, se a criptomoeda estiver ainda lá na corretora, você vai e diz, as criptomoedas continuam custodiadas na corretora. Se por acaso as criptomoedas estão em uma carteira pessoal, aí você vai dizer que as criptomoedas estão em sua custódia. É o que você vai informar aqui em cima, né? Se você é autocustodiante. Se você marca assim, você tem que dizer que as criptomoedas estão com você e dizer qual é a carteira que você está usando. Outra coisa importante, esse valor aqui é o valor de aquisição. É quanto que você comprou, não é o valor que a criptomoeda está valendo agora, certo? A valorização da criptomoeda você não vai informar. Isso aqui é o preço de compra. Para finalizar, você vai vir aqui e colocar a situação lá em 31/12/2023. Se você já investia em Bitcoins lá atrás, você vai dizer quanto é que você tinha de Bitcoin nessa data. Se você começou a investir só no ano passado, no ano de 2024, e aí você vai colocar esse valor aqui, o quantitativo de Bitcoin, exatamente nesse campo. Deixa esse valor zerado e coloca o quanto que você comprou de Bitcoin exatamente nesse campo. Mas vamos lá para outra situação. Imagina que você não fez uma única compra de Bitcoin ou seja lá de qualquer outra criptomoeda. Você fez várias compras ao longo do ano. Como é que você vai fazer a declaração? Como é que você vai preencher a discriminação nesse caso? Você vai ter que fazer uma dessa a cada compra que você fez? Óbvio que não, né, pessoal? Fica inviável. Se você faz trade, se você faz muitas negociações, não tem como você ficar preenchendo uma nova guia dessa para cada compra que você fez. Então você vai utilizar o custo médio. A discriminação vai mudar agora, vou apagar e nós vamos colocar o caso de uma pessoa que fez várias compras ao longo do ano. Como é que fica? Você vai dizer o quantitativo de bitcoins que você tem. Tenho X bitcoins, aí você coloca tudo, absolutamente a soma de todos eles ao longo do ano. Adquiridos a um custo médio de, e aí você coloca o seu preço médio de Bitcoin. E é por esse motivo que a nossa planilha de criptomoedas, que é essa daqui, ela já traz para você essa informação. Aqui eu tenho cotação do Bitcoin, o saldo de vendas realizadas, o preço nos últimos 7 dias, comparação com o meu preço médio, e aqui eu tenho total investido, o meu preço médio é esse valor que eu tenho que pegar, e exatamente a quantidade de Bitcoins. Aqui eu ainda mostro a rentabilidade, o saldo nominal e o saldo percentual. Vou aqui na parte de Bitcoin, porque eu tenho exatamente o meu resuminho. O meu preço médio é essa informação que eu pego e a quantidade de moedas que eu tenho. É isso que eu vou levar lá para a minha declaração. Observe que a planilha ela também dá para a gente o saldo em vendas. Isso aqui já te dá um controle caso você precise fazer aquela
contabilidade lá dos R$35.000 dentro de um único mês, então você sabe exatamente qual foi o seu saldo de negociação no período, tá? Se alguém tiver interesse nessa planilha, o link dela está na descrição. Vou voltar lá para o aplicativo da Receita Federal e vou informar exatamente a quantidade de moedas que eu tenho e o meu preço médio. Então eu tenho, adquiridos a um custo médio de tanto. E aqui, pessoal, você vai incluir, vou até colocar, incluir os custos com corretagem e outras tarifas. Porque isso aqui altera o seu preço médio. Lembrando que a nossa planilha ela já faz esse cálculo para você. Totalizando um investimento aí coloca o valor total que você tem em reais. E aí finaliza custodiados na corretora. Vou colocar aqui mercado Bitcoin também. Você coloca a sua corretora aí de CNPJ XXX. Informa o CNPJ. Pronto, é assim que você faz a sua declaração. Agora é só descer e informar aqui a quantidade que você tinha de criptomoedas no ano anterior. Se estava zerado, continua zerado. Se não investiu em 2023, deixa zerado. E colocar aqui a situação ao final de 2024. Pega esse valor aqui, o total que você tem investido. E coloca exatamente aqui. Basta clicar em OK e está feita a nossa declaração. Pessoal, basicamente é isso que vocês precisam fazer. Caso você tenha mais alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e aguardo você em uma próxima oportunidade. Até lá!